Comissão de Constituição e Justiça aprova texto da reforma tributária. O plenário aprova texto geral da medida provisória que reduziu ministérios na primeira decisão do governo Bolsonaro. Ministro da Educação volta à Câmara e responde a questionamentos de deputados em mais um encontro tenso. A proposta de emenda à Constituição, que estabelece a reforma tributária, foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam a proposta de emenda à Constituição 45/2019, permaneçam como se encontram. Aprovada a proposta de emenda à Constituição 45. O anúncio do presidente da Comissão de Constituição e Justiça significa que a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi considerada constitucional e vai continuar sendo analisada pela Câmara. Agora, uma comissão especial vai discutir o conteúdo da PEC, que cria um imposto único sobre consumo, unificando ao longo de 10 anos 5 impostos, que são cobrados hoje pelo governo federal, estados e municípios. O relator destacou o clima tranquilo na discussão da proposta, diferente do que ocorreu na análise da reforma da Previdência na CCJ. O que se viu aqui nessa discussão foi justamente uma discussão de forma muito civilizada, de maneira aprofundando nas matérias, sendo discutida de maneira técnica, e aqui, portanto, não se viu, até contrastou com a tramitação da reforma da Previdência, porque não havia aqui tantos embates partidários ou ideológicos. Mas para o líder do PSOL, único partido que votou contra a proposta, as duas questões estão diretamente ligadas. Ele quer uma reforma tributária que garanta recursos para financiar a Previdência e a Seguridade Social. Para que colocar isso agora tramitando? Para criar uma simbologia de que está se preocupando também em criar arrecadação fiscal. Nós devíamos inverter essa equação. Tornar a reforma tributária com potência, com taxação de grandes fortunas, de grandes heranças, de lucros e dividendos, que os ricos paguem a conta da crise. Os demais partidos de diferentes tendências ideológicas votaram pela admissibilidade da PEC, mas anteciparam que vão lutar por mudanças de conteúdo na comissão especial. Nós achamos importante que essa comissão vote a admissibilidade, não em prejuízo da continuidade desse debate, que se dará a posteriori na comissão especial, porque eu quero continuar a discutir por que o imposto no Brasil é sobre consumo e não é sobre a renda e o patrimônio. E aí a tributação é sobre os mais pobres. A matéria tem um vício gravíssimo ao proibir a concessão de benefícios. Ela ignora que um país de dimensões continentais e um país de profundas desigualdades regionais como o nosso não pode prescindir de políticas que minimizem essas desigualdades. O ministro da Educação voltou à Câmara nesta quarta-feira, uma semana depois de falar ao plenário. Desta vez, foi ouvido pelas comissões de Educação e do Trabalho numa reunião tensa. O ministro da Educação começou falando em números. Argumentou que o país tem resultados ruins no setor, apesar dos investimentos. A gente vai ver que o Uruguai gasta menos por criança, em termos absolutos, eles gastam menos por criança do que o Brasil e tem resultados muito melhores. Como a gente ampliou muito a folha de pagamentos das universidades, a gente acabou engessando toda a estratégia de educação no Brasil. Não queremos cobrar dos alunos de graduação nas universidades federais, não é nosso projeto. Graduação não, por quê? Porque eu sei como é. Tem muita gente que consegue sair do estamento social graças a uma universidade federal. Mas é a verdade, esse aluno, mesmo sendo pobre e humilde, ele está numa situação melhor, socialmente, do que uma criança que não consegue entrar numa creche. O ministro também fez questão de acenar ao diálogo. Também, sendo da situação, sendo da oposição, sendo independentes, todos têm que ter o respeito, porque o voto, vocês representam o povo. Os deputados questionaram o ministro em tom firme. Hoje o senhor falou uma mentira. Disse que não existia corte nos hospitais federais. Eu queria que pudesse chegar às mãos do senhor a folha de cortes
que estão inseridos nos sistemas oficiais do próprio governo federal. Os fundamentos apresentados para os cortes são totalmente contraditórios e não se sustentam. Um dos fundamentos foi a destinação de valores para a educação básica, mas os dados demonstram o contrário. O corte na educação básica foi de 2,4 bilhões. Essa é a segunda vez que o senhor vem aqui. Nós precisamos ter, além do diagnóstico, está com câncer, ter que tipo de tratamento. Logo na primeira rodada de respostas, houve confusão. O debate prosseguiu no mesmo ritmo, com discordâncias no diagnóstico, cobranças, provocações e a sinalização de propostas. Já concordamos que o Fundeb é importante, concordamos na análise feita, mas qual que é o próximo passo do MEC? O que o MEC vai fazer efetivamente para poder responder à sociedade sobre isso? Eu queria lhe pedir, em nome da Frente Parlamentar, que eu coordeno, da valorização das universidades, que o senhor nos atenda. Deputada Margarida Salomão, assim, a senhora é de uma educação, uma gentileza, adorei, a senhora vai ser muito bem-vinda ao MEC. Como que a gente resolve a questão da receita das universidades públicas brasileiras, ampliando as fontes de financiamento para que não sejam exclusivamente estatais como é hoje? A gente vai tá para apresentar, o senhor é bem-vindo, a gente quer discutir antes de apresentar publicamente, que apresentou o MEC sem conversar com ninguém, não, a gente quer conversar com todo mundo até o final do mês. A reunião continuou tensa até o final. A deputada Tabata Amaral disse que vai processar o ministro porque ele distribuiu reproduções de diálogos por celular em que apareciam os números de telefone dela e de assessores. Representante da UNE, União Nacional dos Estudantes, quis se manifestar antes do fim da reunião, como tinha sido acordado. Mas deputados do governo não aceitaram, justificando que parlamentares ainda queriam falar. Começou um tumulto e a reunião foi encerrada. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos esteve na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Damares Alves detalhou as ações da sua pasta e também explicou a compra pela Comissão de Anistia de um HD externo que teria custado 7 milhões de reais aos cofres públicos. Damares denunciou a um portal de notícias que a Comissão de Anistia teria consumido 7 milhões de reais em recursos públicos na compra de um disco rígido de computador. Um HD externo no mercado não passa de R$ 400. Desde que foi criada em 2002, a comissão analisou 67 mil requerimentos com pedidos de anistia. 11 mil ainda estão pendentes. Não fez o seu dever de casa. Sobrou para a ministra bruxa a análise de 11 mil requerimentos. Essa comissão é aqui uma avaliação da ministra, desviou-se de suas finalidades. Essa comissão acabou, deputado, publicando obras, gastando tempo publicando obras. Gastou tempo fazendo concurso de vídeos e filmes e gastou tempo, inclusive, construindo o prédio. A comissão foi criada para tratar de anistia política e para promover ações de reparação e de memória sobre o período da ditadura militar no Brasil. Antes ligada ao Ministério da Justiça, agora a comissão está vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Há 10 anos, a Comissão de Anistia decidiu construir um memorial, um Museu Memória e Verdade, na Universidade de Minas Gerais. A obra, segundo a ministra Damares, já custou 23 milhões de reais a mais do que o previsto inicialmente e está inacabada. A construção está sob análise do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Seria neste prédio o funcionamento do museu, que também teria uma parte dedicada à museografia. O que custou caro é o que está dentro do HD. O que eu questiono não são as obras, a comissão tinha que fazer essas obras. Os deputados da oposição questionaram as afirmações da ministra. Na verdade, não é o valor do HD, né? É o valor de um serviço, né? Um serviço de monta, catalogação, documentação, registro, classificação, que é um serviço realmente de monta árduo e que tem um valor patrimônio histórico importantíssimo. E de maneira oportunista para passar para a sociedade, no mínimo, dúvidas. Um HD, por exemplo, da NASA pode valer quanto? Se tem ali uma pesquisa de longos anos. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, saiu em defesa da ministra e do governo. Você disse que era oportunismo falar sobre o valor do HD.
Ah, não, então vamos Peço assistir ordens, depois. colegas deputados, até então a reunião tão boa. Os seus cabelos brancos deveriam ensinar o senhor um pouco de respeito. Ministra da Agricultura também esteve na Câmara, na comissão dedicada aos temas da agropecuária. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, veio à comissão sobre o tema na Câmara no dia seguinte à sua chegada de uma viagem a vários países do Oriente, entre eles Vietnã e China. Ela explicou que por causa da peste suína que atingiu a China, matando porcos em larga escala, o populoso país precisará importar uma quantidade exorbitante de carne suína. Segundo a ministra, para que o Brasil consiga suprir uma parte desta demanda, é necessário que a China habilite uma boa parte das 75 plantas de frigoríficos brasileiros que estão em análise. Entre vários outros temas, Tereza Cristina também anunciou que o Ministério da Agricultura prepara um projeto para o semiárido brasileiro. Hoje o Nordeste produz metade de tudo que se produz no Brasil. Então, não é verdade que o Nordeste não produz. O Nordeste produz. Nós precisamos dar meios para que ele produza de maneira moderna, de maneira economicamente viável, levando renda aos produtores daquela região do Brasil. E uma das maneiras é água e energia para que eles possam produzir cada vez mais. E em breve estaremos lá lançando também um programa para o Nordeste, para o semiárido brasileiro. Na comissão especial que estuda a reforma da Previdência, o tema desta quarta-feira foi a aposentadoria rural. O homem do campo tem um tratamento especial na hora de se aposentar. Aqui, estamos falando daquela pessoa que possui um sítio pequeno e trabalha a terra com a ajuda da família. Para ela, haverá duas mudanças importantes. A primeira é na idade. Ela sobe para a mulher. Hoje, ela se aposenta com 55 anos e o homem com 60. Haverá uma unificação da idade, que será de 60 anos para ambos os casos. A segunda é na forma de pagar o INSS. Hoje, ele pode fazer uma contribuição sobre aquilo que consegue vender, o que é raro, ou comprovar que trabalhou no campo por 15 anos, que é o que geralmente acontece. Pela proposta do governo, cada família desse grupo vai ter que comprovar que contribuiu com pelo menos R$ 600 no ano ou pagar a diferença. Para o governo, um valor que pode ser pago. O rural já contribui para o sindicato com R$ 20 por mês por pessoa. Cada membro da família paga R$ 20 por mês por pessoa para o sindicato, na média. Portanto, eles já pagam para os sindicatos mais do que pagarão para a nova Previdência. Quem critica reclama não só do valor, mas também da dificuldade de garantir dinheiro para isso. Se colocasse para ele escolher, ele diria assim, eu prefiro pagar 3%, 4%, do que pagar uma contribuição fixa. Porque eu não sei quando eu vou colher, não sei como eu vou colher, eu não sei quanto eu vou ganhar da venda da produção. O governo calcula uma economia de 92 bilhões de reais com as alterações na aposentadoria rural. 13 partidos da Câmara assinaram um manifesto se posicionando contra essas mudanças. Mudanças criticadas pelos deputados. Nós não podemos combater privilégios dos que ganham menos, especialmente naquilo que nós entendemos ser benefícios de assistência social, que é o BPC e a aposentadoria rural, das pessoas que trabalharam, que não têm renda e que buscam na aposentadoria a oportunidade de ter a sobrevida que todos nós buscamos. Para alguns a contribuição não é problema, mas e no ano que não chove, que não tem safra, como é o caso do Nordeste? Tem que tirar esses rurais dessa reforma, tirar esse gatilho, porque essa gente que está lá produzindo pão nosso de cada dia, que a gente consome aqui na cidade, precisa ser reverenciado. Em um debate promovido nesta quarta-feira pelo jornal Correio Brasiliense, o presidente da Câmara defendeu o regime de capitalização. Hoje os brasileiros de renda menor não conseguem contribuir nem 15 anos, não vão contribuir 15, muito menos 20. Então a capacidade da base da sociedade poupar é muito pequena. Então a capitalização ela pode estar aprovada e a regulamentação vir num segundo momento, onde a gente já tenha as desigualdades
caindo, o desemprego caindo, a formalidade na economia subindo, para que a gente tenha clareza que a maior parte dos brasileiros vai poder garantir a sua poupança e, junto com isso, claro, você vai ter que ter na base da sociedade um sistema de repartição, um sistema de renda mínima, para que todos, mesmo aqueles que não conseguem poupar 15, 20 anos, eles tenham a garantia de pelo menos um salário mínimo como aposentadoria. A Comissão de Minas e Energia discutiu hoje mudanças na Lei do Gás, uma lei que existe desde 2009 e um projeto tramita na Casa desde 2013, fazendo alterações na atual Lei do Gás. Por que o gás é tão importante? Porque o gás é não só fonte de energia, e uma fonte de energia entre as derivadas do petróleo a mais limpa, mas é também matéria-prima importante para a indústria química, por exemplo, no plástico que a gente consome no dia a dia. O gás é uma matéria-prima, nos fertilizantes o gás é uma matéria-prima, ou seja, o gás está muito presente no nosso dia a dia, aumentou bastante a quantidade de gás que o Brasil tem disponível para uso. O problema é que o gás no Brasil é muito caro. Produtores, especialmente a Petrobras, culpam distribuidores, distribuidores culpam a Petrobras, um jogo de empurra. O propósito do projeto de lei é justamente criar os mecanismos, o marco legal para tornar o gás mais barato, mais acessível. É um preço que, na comparação com os preços internacionais, o Brasil pratica preços completamente fora da realidade. É impossível você ter um parâmetro de 15 a 17 dólares por milhão de BTU, que é como é que se mede o fornecimento do gás, contra 4, 5 dólares nos Estados Unidos ou em outros mercados do mundo. Completamente sem competitividade. Uma indústria instalada aqui, ela sofre no seu custo uma pressão que não dá mais para tolerar, e também os demais consumidores. A verdade é que o Brasil tem essa bênção que o povo já conhece, que é o pré-sal. Mas o pré-sal vem junto com o gás. O gás é uma segunda bênção para a economia do país. Esse gás do pré-sal, que vai dobrar a oferta de gás ao Brasil, virá e através dessa nova oferta nós teremos competição no gás. Então, com mais gás e com competição, vai se conseguir a redução do preço. E o gatilho para que a indústria volte a crescer consumindo gás. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara focou na discussão da medida provisória que trata da reorganização dos órgãos da Presidência da República, dos ministérios e suas atribuições. A medida foi o primeiro ato do presidente Jair Bolsonaro ao assumir a presidência da República. O texto reduz de 29 para 22 a estrutura dos ministérios do governo. Todos nós sabemos da importância da SMP, da importância dessa reestruturação proposta pelo governo federal, a redução do número de ministérios, o enxugamento da máquina pública, todas as metas que foram estabelecidas pelo governo e que ele pretende alcançar. Criou super ministérios para avassalar direitos e propor reformas que a população brasileira está a esperar pelo crescimento prometido, quando a única proposta para o dito desenvolvimento é destruir com direito à aposentadoria. Nós queremos Ministério da Cultura, nós queremos Ministério de Indústria e Comércio, para ter política industrial, crescimento, geração de empregos. Nós queremos um Ministério do Trabalho para proteger os empregos, e não é isso que gera gasto ou economia para um país. É o número de servidores, é a despesa que é feita, não o número de ministérios. Foi essa estrutura que o presidente idealizou o ano passado, quando estava em campanha eleitoral, e resolveu, junto com seus assessores, dizer para o povo brasileiro: é assim que eu quero trabalhar, é assim que eu preciso trabalhar. Apesar das divergências, o mérito da medida provisória foi aprovado pelos deputados. A partir daí, começou a discussão das alterações feitas por deputados e senadores ao texto original, como devolver à FUNAI a atribuição de demarcar terras indígenas e a retirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. Qualquer país europeu, o COAF está no Ministério da Economia. O que se quer, na verdade, é criar uma falsa simbologia de poder para que Moro, inclusive com o seu pacote anticrime, vá fazer encarceramento em massa no nosso país. A nova proposta é o Ministério da Justiça focado
exclusivamente no combate à corrupção e ao crime organizado. Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, voltado para as diversas políticas públicas relacionadas a esses temas, que inclusive a ministra Damares, mãe de uma indígena, militante toda a sua vida na causa indígena. Essa é a nova proposta. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!